Olá, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. Saudamos você que nos assiste pelas multiplataformas da TV Manaim, e especialmente aqueles que interagem conosco pelo chat do YouTube. Pedimos que continuem curtindo, comentando e compartilhando. No programa de hoje, veremos que o Senhor Jesus nos conhece profundamente. Ele deseja preencher o vazio da nossa alma. E para refletirmos sobre esse assunto, sempre estão comigo as minhas queridas Andréia e Eveline. A paz do Senhor Andréia, a paz do Senhor Eveline. A paz do Senhor Cris, a paz do Senhor Eveline, a paz do Senhor a todos que nos acompanham semanalmente nesse programa que tem sido uma bênção para nós. E como é bom saber que o Senhor nos conhece, né? Isso é maravilhoso. Vamos falar sobre isso hoje. A paz do Senhor Cris, a paz do Senhor Andréia, a paz do Senhor a todos vocês que nos assistem. E hoje nós vamos continuar aprendendo, falando sobre a experiência maravilhosa que aquela mulher samaritana teve com o Senhor Jesus. Amém. Nós vamos voltar um pouco aqui no versículo 16, porque quando o Senhor Jesus fala com aquela mulher e fala: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher no versículo 17 fala assim: a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Aqui nós já começamos a perceber que esta mulher, ela tinha algo no seu coração que o Senhor Jesus conhecia profundamente, né? Nós podemos falar que o Senhor Jesus a conhecia tal como ela era. E isso mostrando que o Senhor Jesus nos conhece sem máscaras, né, sem disfarces. Ele conhece o mais profundo do nosso coração. E muitas vezes existem situações nas nossas vidas, como o que nós vamos ver aqui mais para frente, que nos incomodam, traz culpa, traz sofrimento. É aquilo que muitas vezes os outros enxergam e que muitas vezes a gente esconde até de nós mesmos. Escondemos porque às vezes é muito duro olhar para dentro de nós com um olhar sincero. Mas é necessário que nós façamos esse exercício. A gente falou isso, né, no final do nosso último episódio, porque o Senhor, Ele quer transformar o nosso coração. Mas para isso a gente precisa de mudar a nossa postura. E só assim o Espírito Santo se manifesta em nós. E tem uma característica dessa mulher, André, que é muito interessante, que é um tipo de estado emocional que, quando a gente vai pesquisar, é muito comum hoje em dia, que é a chamada síndrome da insatisfação ou descontentamento pessoal. Aquela mulher, porque o Senhor Jesus vai falar assim com ela, quando ela fala: não tenho marido, no 18 ela fala assim: porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. E isto disseste com verdade. Depois a gente vai trabalhar um pouco mais aqui no 18, mas aqui mostra que essa mulher, ela tinha um vazio, né? Dá a entender que ela tinha um vazio ali na sua alma, um vazio existencial, e ela procurava preencher isso com os relacionamentos. E essa síndrome da insatisfação é muito comum hoje, porque nós vemos pessoas assim constantemente insatisfeitas, pessoas que buscam incessantemente por algo e nunca alcançam e vai trocando compras, emprego, né, André? E isso vai trazendo mais ainda angústia, né? E nós vemos, no caso dessa mulher samaritana, que a gente está aqui no Evangelho de João, em que ele relata a respeito dela, que ela ia até o poço diariamente, buscar água, e ali ela travou aquele diálogo com Jesus, acreditando tratar-se de uma pessoa estranha, desconhecida, e de repente o Senhor toca na necessidade dela, né? E a gente já conhece essa história, né? Na verdade, quando o Senhor fala para ela buscar, né, o marido, e ela diz que ela não tinha marido, né? E aí o Senhor fala com ela que ele a conhecia, né? Foi assim que nós começamos o programa hoje, falando que íamos dizer de um Jesus que nos conhece profundamente. E nós vemos que ela tinha
certamente um vazio no seu coração e que ela procurava preencher com os relacionamentos. E hoje, como é real essa questão da insatisfação geral? Nós vemos isso desde criança. A criança, ela recebe, ela quer alguma coisa. Então, quando ela recebe aquele brinquedo, por exemplo, que ela quer, pronto, ela brincou aquele dia, amanhã ela já quer outro. A expectativa dela de se satisfazer já é transferida imediatamente para outra coisa. Nós vivemos tempos trabalhosos, os processos não são valorizados porque as coisas são tão rápidas e tão efêmeras. E no caso dessa mulher, ela colocava todas as suas expectativas de felicidade em relacionamentos. Nós imaginamos, eu sei que hoje a gente ouve isso e às vezes algumas coisas que são comuns de nós ouvirmos, a gente começa a pensar que pode ser normal, mas não é normal uma pessoa ter 5 casamentos e já está lá no 6º relacionamento. Então, assim, isso pode ser comum, mas não é normal. Isso demonstra que a pessoa está em busca de preencher um vazio na sua vida, no seu coração, na sua alma, que ela não consegue. Então, quando ela vê que um relacionamento não deu certo, ela passa para outro. E às vezes isso acontece com o emprego. A pessoa entra no emprego e às vezes ela alcança aquilo que ela queria e de repente ela fala, mas não estou satisfeita aqui não, eu quero fazer outra coisa. Ela ainda podia alcançar mais. E às vezes com as mulheres, isso acontece com roupa. Coloca toda a sua expectativa, não, eu quero aquela roupa, aquela bolsa, aquele calçado. E aí o dia que você tem, aí na verdade você já olhou outro. Você andou na rua, você viu uma pessoa com uma outra coisa, ou no seu ambiente de trabalho você já viu um outro relógio, uma outra bolsa, um outro sapato. E a pessoa começa a buscar aquilo como se aquilo fosse um objetivo de alegria, de felicidade. Então é isso que essa mulher demonstra estar vivendo naquele momento. Ela buscava satisfação na sua vida, nos relacionamentos, mas agora ela estava diante daquele que podia preencher todo o vazio da sua alma, né? A alma sem Jesus, ela é vazia. A plenitude da alegria, da paz para o homem, para o ser humano, para a mulher, somente em Jesus. Então, sem o Senhor Jesus, é essa busca incessante de algo para poder satisfazer esse vazio, satisfazer essa alma que está sedenta, como nós falamos em outros programas, que tem sede da presença de Deus. E quando o Senhor Jesus chama aquela mulher e fala, vai, chama o teu marido e vem cá, e ela fala, eu não tenho marido, depois ele continua dizendo, né, disseste bem, porque tiveste este que tem não é teu marido, o Senhor Jesus queria mostrar o que para ela? Eu te conheço. O Senhor Jesus estava mostrando para ela que Ele conhecia as dores, o vazio, o que faltava, as angústias, tudo que passava dentro da alma dela, as faltas dela, a fraqueza dela. O Senhor Jesus estava mostrando o quê? Eu te conheço, eu te conheço no profundo. E a palavra do Senhor nos mostra isso, fala isso, que Deus, lá no livro de Daniel, fala, Deus conhece o profundo e o escondido. Então, mesmo aquilo que nós não transparecemos para as pessoas, que nós não demonstramos para aqueles que estão ao nosso redor, às vezes até pessoas íntimas, para um marido, para um familiar, para um amigo, o Senhor Jesus, Ele conhece aquilo que está no profundo da alma. E não adianta nós buscarmos recursos para preencher isso. Não é uma promoção profissional, não é uma família bem-sucedida, não é ter riquezas, ter bens que vai satisfazer a nossa alma. A única coisa que satisfaz a nossa alma é a presença de Jesus. E aí, quando vocês estavam falando, a Andréia estava falando dessa questão da insatisfação, eu me lembrei que há uns dias atrás eu vi foi até um desabafo, uma publicação que uma pessoa fez na rede social dela. É uma mulher muito bem-sucedida, tem uma boa carreira, você vê que é cercada de bens, de família, de amigos. E teve um dia que ela deixou escrito assim na rede social, eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Ou ela disse, eu não tenho nada mesmo tendo tudo. Então nós percebemos o quê? Mesmo tendo tudo que uma pessoa, você olha e fala, é tudo que eu queria ter. Bens, dinheiro, família, amigos, sucesso profissional, fama, reconhecimento. Ela colocou, eu tenho tudo e não tenho nada. E esse nada que falta, que você que está em casa nos assistindo precisa entender, o que falta na sua vida é Jesus. Às vezes as pessoas até falam assim, eu não sei o que me falta, eu não sei o que está faltando para ser feliz.
O que está faltando para você ser feliz é Jesus. Só Ele que preenche a nossa alma. E a palavra de Deus nos diz que a nossa alma tem sede de Deus e do Deus vivo. Então, essa sede da nossa alma, ela não vai ser preenchida com uma viagem, não vai ser preenchida com um bom emprego, com uma roupa, com um sapato, com uma bolsa, com um relacionamento. Não, porque a alma do homem, ela tem sede de Deus e do Deus vivo. Então, só Jesus pode preencher o vazio, né? A sede da nossa alma. É verdade. E para que isso aconteça, além dessa questão emocional em que o Senhor trabalha nas nossas vidas, né? Como nós falamos aqui, o versículo 17 aponta também para uma necessidade espiritual, que aquela mulher, um ato fundamental que aquela mulher tinha, que acontece conosco para que ela pudesse alcançar de fato um conhecimento mais profundo do Senhor Jesus, que era o ato ali, o momento em que ela confessa, o ato da confissão, quando ela fala com o Senhor Jesus no versículo 17, não tenho marido. E aqui, né, André, em que nós reconhecemos o nosso ponto de fraqueza. Ali, ela se coloca ali, olha, onde eu estou falhando, né? Que é a minha maior necessidade, essa é a minha maior fraqueza. É quando ela confessa ao Senhor aqui no versículo 17. A palavra do Senhor nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é um Deus que é onisciente, né? Que conhece todo o nosso ser. A palavra diz que antes que haja uma palavra na nossa língua, na nossa boca, o Senhor tudo conhece. Mas Ele quer que nós cheguemos a Ele e confessemos, né? Todo o projeto do adversário é fomentar a insatisfação em nós. A gente vê isso desde o início. Lá no Éden, o Senhor deu tudo ao homem, deu tudo àquele casal que o Senhor colocou ali, preparou tudo. E de repente, o que o adversário fez? Foi lá e virou o olhar deles assim para aquilo ali que o Senhor disse para você não tocar. Então, eles começaram a achar que eles tinham falta de alguma coisa, quando na verdade o Senhor deu tudo para eles, Deus preparou tudo. Mas qual é o projeto do adversário? É virar o nosso olhar para a árvore da ciência do bem e do mal que o Senhor falou para não tocar, é virar o nosso olhar para aquilo que é uma necessidade que vai se resolver, que é momentânea, e nós devemos olhar para tudo que o Senhor tem nos dado. E quando, às vezes, nós devemos nos prostrar, chegar diante do Senhor e confessar. Confessar, Senhor, o Senhor tem me dado tudo, mas, na verdade, eu ando tão insatisfeita. Eu ando tão insatisfeita com o lar que o Senhor me deu, com o casamento que o Senhor me deu, com os filhos que o Senhor me deu. E são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. O Senhor nos dá saúde. Todos os dias nós acordamos, a tempestade, a chuva, o sol, vem para os justos e injustos. Mas imagina se um dia você acorda e você não tem o ar, né? Nós lembramos de anos atrás, 5 anos atrás, que nós passamos pela pandemia, em que tantas pessoas falaram isso, inclusive pessoas muito ricas, né? Que não tinham ar para respirar e ali faltava um respirador. Assim, de que adiantou toda a fortuna daquela pessoa? Então, o Senhor nos dá tudo e nós devemos ser gratos ao Senhor. E quando o Senhor nos leva a essa consciência de que essa gratidão é importante e isso não está acontecendo conosco, nós estamos olhando para a falta, é momento de chegar ao Senhor e confessar. Reconhecer, Senhor, eu tenho sido ingrata. Eu preciso confessar ao Senhor, o Senhor tem me dado tanto. Senhor, quando nós acordamos de manhã, Senhor, que os meus olhos vejam aquilo que o Senhor quer que eu veja, que meus ouvidos ouçam aquilo que o Senhor quer que eu ouça, que a minha boca fale daquilo que o Senhor quer que eu fale, porque o Senhor tem nos dado tudo, né? Então, se vivemos uma luta, uma dificuldade, o nosso olhar não deve estar para aquilo.
Nossa necessidade não é maior do que o Deus que nós temos, em quem nós confiamos. Então, se confessarmos ao Senhor, Ele vai nos perdoar. E, para além disso, vai nos purificar de toda injustiça, né? Glória a Deus. Na verdade, esse encontro dessa mulher, né, essa experiência dessa mulher com o Senhor Jesus, nos mostra o processo da salvação. Isso. Porque como que tudo iniciou? A mulher estava ali no seu cotidiano, na sua atividade que ela fazia diariamente, e o Senhor Jesus se aproxima dela. Então, o primeiro passo da salvação é esse, quando Jesus se aproxima de cada um de nós para nos revelar o amor dele. E aí o Senhor Jesus vem ao nosso encontro e ali começa um diálogo. Aí nós começamos a viver as primeiras experiências. Ali o Senhor Jesus conversa com aquela mulher, com toda a paciência, com todo o amor. Ali o Senhor Jesus oferece a ela uma água da vida que saltava para a vida eterna, como o Senhor faz conosco. E ali nós vamos nos encantando, né? Nós vamos vivenciando as primeiras experiências com o Senhor, vendo o que é gozar de uma paz que só Jesus tem para dar. Entramos nos cultos, vivemos nos primeiros cultos aquele amor do Senhor, aquela libertação que vem sobre o nosso coração, sentir a presença de Deus naquele ambiente. Mas chega um momento, dentro desse processo de salvação, que nós precisamos viver o que essa mulher viveu aqui, em que ela foi confrontada diante do pecado dela. Então chega um momento em que nós nos deparamos com a nossa condição humana, com o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus. E aí é o momento que a Andréia falou, que nós precisamos confessar, reconhecer o nosso pecado, tem que haver arrependimento e confissão. Então quando nós reconhecemos a nossa culpa, quando nós confessamos diante de Deus a nossa culpa e nos arrependemos, é a hora que acontece a transformação, a verdadeira libertação. Então o Senhor Jesus, Ele traz para nós essa verdade. Quando Ele revela ali a necessidade daquela mulher, o pecado daquela mulher, não era uma exposição, mas era mostrar para aquela mulher que havia necessidade de uma transformação, de uma libertação. E é o que o Espírito Santo faz conosco, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Senhor Jesus se aproxima de nós, nós começamos a viver nossas experiências, mas chega um momento para que você possa se aprofundar nesse processo de salvação e realmente viver uma transformação de vida, é necessário essa atitude, reconhecer, se arrepender e confessar o pecado. Aí o sangue de Jesus nos perdoa, nos purifica, como o André falou, e nos dá condição de continuarmos o nosso processo de salvação em obediência e santificação pelo Espírito Santo. E como é difícil reconhecer as nossas falhas. É isso que é importante a gente entender, porque é muito difícil reconhecer. Então, e às vezes são comportamentos que nós repetimos ao longo da vida, como a ingratidão, por exemplo, como a falta de paciência, a falta de amor. Às vezes no ambiente de trabalho, nós somos uma pessoa, né? Então ali você não grita com ninguém, ali você tem um sorriso para todos, mas quando chega dentro de casa, aí parece que nós entendemos que aquelas pessoas que estão ali no nosso cotidiano são pessoas com as quais eu posso gritar, com as quais eu não preciso ter um bom relacionamento. E às vezes é com o filho, às vezes é com o marido, às vezes é com a sogra, às vezes é com o cunhado. Então, nós precisamos olhar para nós, ouvir a voz de Deus. Já passamos por esse momento em que encontramos o Senhor Jesus. Ele já demonstrou seu amor, a água viva. Ele já falou conosco e fez um apontamento de onde está a nossa necessidade, onde está o nosso pecado. Agora é hora de arrependimento, é hora de confissão e novo nascimento. E a partir dessa confissão, o versículo 18, o Senhor Jesus traz uma nova informação espiritual ali para aquela mulher, para que ela realmente pudesse conhecê-lo profundamente. Que é quando o Senhor fala, né, no versículo 18, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Aqui, nós falamos aqui, dentro do aspecto espiritual, nós podemos colocar aqui que é a revelação do Espírito Santo, né, Eveline, que traz aquilo que está oculto, né, que revela o profundo escondido.
E essa informação espiritual que o Senhor Jesus traz aqui para ela é a profecia, né? É o espírito de profecia que habita no Senhor Jesus. E essa manifestação hoje no meio da igreja, nós reconhecemos isso através dos dons espirituais. Então, é aquilo que você falou, né, Evelina? É o processo da salvação em que nós arrependemos, cada dia o Senhor se revela. E o objetivo da profecia é o conhecimento do Senhor Jesus, é o entendimento do plano profético de salvação, essa compreensão de que o Senhor Jesus, ele nos transforma. Pelo sangue de Jesus, nós alcançamos a comunhão com Deus e o Pai, nós alcançamos a esperança da vida eterna, de um dia podermos estar no céu eternamente com o nosso Salvador. Então, a profecia, o objetivo da profecia é totalmente a salvação do homem, é o resgate da alma do homem. Então, lá em Apocalipse 19:10, vai dizer isso. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, essa profecia que essa mulher recebeu foi uma profecia para o quê? Para que ela entendesse a sua culpa, entendesse o seu pecado e ela tivesse uma vida transformada. E hoje nós vemos a atuação do Espírito Santo no meio da igreja para isso. Ele vem lembrar as palavras do Senhor Jesus, ele vem trazer consolo, ele edifica a igreja, ele nos mostra onde nós estamos falhando, pecando, para podermos consertar a nossa vida e estarmos preparados para o arrebatamento. Então, o Espírito Santo, esse espírito de profecia que é derramado pelo Espírito Santo no meio da igreja, tem esse grande objetivo de nos revelar a salvação em Jesus. E isso é uma bênção porque quando eu estava lendo esse texto, relendo assim, e quando Jesus fala para ela que tiveste 5 maridos e o que agora tens não é seu marido, pode ser que ele fosse marido de alguém, não era dela, entendeu? Então é aquele olhar do Senhor que conhece tudo, aquilo que é feito às ocultas, às escondidas, mas o Senhor conhece tudo. E o que é mais interessante, talvez aquela pessoa que nós não perdoaríamos, Jesus perdoa. Ele está ali para resgatar, para transformar, para mudar completamente a situação. Porque se você pensa que o que você está com ele hoje não é teu marido, é marido de fulano. Entendeu? Então, nós coloquemos-nos naquela cena, naquela época, naquela situação. As mulheres da cidade, a gente começa a pensar, poxa, por isso que ela não queria estar com as mulheres no mesmo horário em que todas iam buscar água, né? Ela não queria encontrar com ele. Mas Jesus não se importa com nada disso. Por quê? Porque Jesus quer salvar e quer transformar. Amém. O que o Espírito Santo vai fazer é convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. A partir do momento que o Espírito Santo entra e convence, ele traz esse convencimento, aí há o arrependimento, há a confissão e há um novo nascimento. E aí é uma nova vida, né? Louvado seja Deus. Amém. Amém. E é o que acontece, é o que a gente vai ver no versículo 19, que a revelação, a ação do espírito de profecia ali na vida daquela mulher fez com que ela compreendesse que o Senhor Jesus falava com ela algo espiritual. Já não era mais ali alguém que era para oferecer a água, para tirar a água do poço, não era uma água para essa vida, mas que ali era algo espiritual. Tanto é que no versículo 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Então, ela reconheceu que diante dela tinha um homem que era enviado de Deus. Ela tem esse reconhecimento nesse momento e nós pensamos em nós mesmos, né? Quando encontramos o Senhor Jesus e aí nós vamos caminhando e vamos tendo os primeiros entendimentos que, na verdade, são para resolver os nossos problemas dessa vida. Mas à medida que o Espírito Santo vai agindo em nós, aí nós vamos reconhecendo, não, a bênção que o Senhor tem para mim não é só para essa vida. Senhor, claro, o propósito do Senhor é nos dar uma vida abundante, é nos abençoar, mas o Senhor tem um projeto de salvação.
né? Então, quando ela reconhece isso, veja o que és profeta, é porque é o que acontece conosco quando encontramos com Jesus. O Senhor vai nos abençoando, vai falando do nosso cotidiano, mas nós reconhecemos em determinado momento, aqui há algo que não é dessa vida. Aqui, quando Jesus está operando em nós, a obra de Deus em nós, ela transcende as coisas dessa vida, porque nós começamos a almejar coisas que são eternas, né? Começamos a almejar a presença do Senhor Jesus, a alegria do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, ele vai nascendo na nossa vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, o Espírito do Senhor está operando na nossa vida. Glória a Deus. Ela entendeu a palavra do Senhor ali, né? Ela deu valor àquela palavra, àquela profecia que foi dita. Ela entendeu que não vinha de uma parte de homens, mas que vinha de Deus. E os profetas lá no tempo de Israel eram homens enviados por Deus para trazer uma mensagem ao povo. E geralmente esse recado, essa palavra do povo, eram palavras de quê? Arrependimento, transformação, volta ao caminho, se coloca na posição, né? Eram muitas vezes palavras que demonstravam o quê? Se não houver um conserto, haverá um juízo. Então era exatamente isso que o Senhor Jesus estava fazendo com ela, e ela começou ali a entender que o Senhor Jesus estava ali trazendo uma palavra para ela, era de salvação, era para livrar a alma dela. Porque como a Andréia falou, o valor do Senhor Jesus, o valor nosso para o Senhor Jesus é a nossa alma. Então o Senhor Jesus não estava preocupado com a situação daquela mulher, com o tamanho do pecado daquela mulher. O Senhor Jesus queria o que ela tinha de mais valor, que era a alma dela. Queria salvar a sua alma. E aí então ela se viu no Senhor Jesus esse profeta, essa palavra que poderia livrá-la da morte, essa palavra que poderia reconduzir os seus passos, livrá-la de um juízo, mas ali colocá-la novamente no caminho certo. Amém. E nós havíamos falado no último episódio que seria talvez o último programa sobre a mulher samaritana, mas esse texto é tão rico, esse texto, essa história, ela é tão rica que nós vamos continuar contando essa história. E para finalizar esse episódio, eu queria voltar aqui um pouquinho no 16, porque quando o Senhor fala com ela assim, vai e chama o teu marido e vem cá, traz ainda uma mensagem muito profunda, porque mostra aquilo que nós aprendemos até no programa da Mulher Virtuosa, né? Como o Senhor Jesus, ele faz bem. Nós aprendemos que a mulher virtuosa, ela faz o bem, né? E como que o Senhor Jesus, aceitar Jesus é aceitar o bem, porque ele pode transformar situações completamente adversas, completamente difíceis em bênçãos, em alegria. A gente pode falar aqui que o Senhor sabe fazer como ninguém, do limão uma limonada, né? Porque quando ele diz, vai, chama o teu marido e vem cá, ele diz àquela mulher assim, olha, eu não tenho a bênção só para você. Mesmo que a sua vida seja difícil, uma situação muito complicada, mas eu tenho a bênção para você, para o seu marido, para quem, por onde você passar, e transformar as situações. Porque quando a gente conhece nessa nossa história, né, com o Senhor Jesus, a gente vê tantas situações, tantas histórias adversas que a gente olha e fala assim, como é possível, como que essa situação ela vai ser transformada? E nós vemos situações, famílias, pessoas que testemunham esse poder, né, de como é bom nós escolhermos, como que o Senhor muda histórias. Não, e muda histórias completamente. A Cris está falando aí e eu me lembrei de uma pessoa que eu conheci jovem, muito jovenzinha, e ela começou a namorar na igreja, um rapaz na igreja, sem conhecer o passado dele, né? E houve um determinado momento que ele foi preso, né? Ele foi preso e ela não desistiu daquilo, orou ao Senhor, pediu direção ao Senhor, enfim. Hoje ele é um pastor. Glória a Deus. Entendeu? Aleluia. Era um momento da vida dele anterior em que ele já havia sido julgado. Naquele momento, ele cumpriu a pena, foi por isso que ele foi preso, mas ela orou, ela buscou. É um pastor. Entendeu? Como o Senhor pode transformar situações.
completamente. Eu acho que o que nós podemos, assim, de certa forma, encerrar esse programa hoje, ou eu tomando a frente da Cris, encerrando o programa, nós podemos encerrar aqui, é com esse entendimento, qualquer que seja a situação que você esteja vivendo nesta hora, se você aceitar Jesus como seu Salvador, se arrepender e confessar, Jesus pode transformar absolutamente tudo, te dar uma nova vida, um novo nascimento. E aí o Senhor Jesus fala, vai, chama o teu marido e vem. E volta para cá. Então, assim, o Senhor Jesus estava dizendo aqui, o que para ela? Que o marido dela era a situação que ela precisava resolver. Era a questão da vida dela que ela precisava colocar em ordem. E o Senhor Jesus faz isso conosco, para nos mostrar o amor dele. Vai, resolve e vem aqui, traz diante de mim. Então, diante dele, nós podemos trazer a nossa necessidade, a nossa falha, a nossa culpa, porque nós não somos perfeitos. Mesmo depois que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós somos humanos. Estamos sujeitos a tentações que nos sobrevêm, estamos sujeitos a falhas. E quando nós falhamos, quando vem o sentimento de culpa, o que nós temos que fazer? Vamos até Jesus. Nós vamos lá e resolvemos, reconhecemos o que nós somos, reconhecemos onde falhamos e trazemos até Jesus. Porque Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Ele é o único que pode nos remir da culpa, que muitas vezes nós carregamos. Às vezes nós vemos pessoas que carregam culpa por anos. Culpas de atitudes, de decisões, de escolhas que fizeram durante a vida, mas você não precisa carregar mais essa culpa. Reconhece e vem até Jesus, traz até Jesus e Ele pode te dar a libertação. A palavra de Deus nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa mulher estava encontrando naquele dia ali a libertação, o perdão. Ela estava encontrando o quê? A satisfação para a sua alma, aquilo que ainda não havia sido preenchido, aquilo que ela ainda não havia encontrado, ela estava encontrando agora ali em Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vamos continuar no próximo programa. Quando a mulher samaritana disse, Senhor, vejo que és profeta, ela começou a enxergar quem Jesus realmente era. Hoje, Jesus continua se revelando à sua igreja através do Espírito Santo. Que os nossos olhos espirituais também sejam abertos para reconhecer Jesus, não apenas como profeta, mas como Filho de Deus. A todos a paz do Senhor Jesus.